jogou War? Lembra do War? Claro. É. E você já foi dono da bola? Tipo assim, olha, o jogo acabou porque minha mãe me chamou? Já aconteceu isso com você? Claro, então, parece que o Dória fez isso, né? Ele falou assim, eu não quero mais brincar de política, vou voltar para minhas empresas. E aí, como é que você viu essa saída pela esquerda, tipo a Pantera Cor-de-Rosa? Olha, é uma grande tristeza o que aconteceu, né? O João Dória começou bem, foi prefeito, veio lá como gestor, montou um grande time, né, de pessoas que realmente tinham a competência para estar do lado dele, mas devagarzinho, né, aos poucos, ele jogou tudo fora. Ele se elegeu governador do estado de São Paulo, eu, como já disse várias vezes, votei nele 2 vezes, esperando alguma coisa boa. Nós tínhamos uma grande expectativa no João Dória, mas infelizmente, eu não sei dizer o que, se foi o ego, ou se foi alguma outra coisa, ou o poder, acabou destruindo tudo. No momento do Covid, nós tínhamos uma grande obrigação como nação, que era defender a população, era não fechar para o comércio, era ter calma, era preservar um pouco de emprego, era preservar um pouco das empresas, era cuidar da saúde. A saúde e a economia tinham que andar lado a lado, porque num país subdesenvolvido como o Brasil, as pessoas não têm o que comer. Então você colocar as pessoas de uma comunidade no mesmo padrão de quem mora no Jardim Europa, assistindo Netflix, abrindo bons vinhos, recebendo um Uber na sua casa, né? Porque aí não tem problema, o Uber pode levar porque ele não pega a doença. É totalmente diferente. Não foi feito isso pelo João Dória. Além disso, ele acabou sendo o epicentro da união dos governadores para poder brigar com o governo federal, que aqui, no meu ponto de vista, foi o único que fez alguma coisa pelo país. Nós temos que ver que foram feitas várias leis importantes para poder preservar os empregos, a flexibilização das leis de trabalho, nós tivemos uma ajuda emergencial, que ela foi extremamente significativa para manter as pessoas e a economia, foi enviado mais de 1,3 trilhões de reais para poder manter o país no período que nós passamos de Covid. Foi tudo governo federal. Foram compradas mais de 600 milhões de doses de vacina nesse período. Por quem? Pelo governo federal. Querem separar as doses? O que foi a Coronavac e o que foram as outras? 100 milhões para 600 milhões. Então a gente viu um monte de coisa acontecendo e no momento principal que o João Dória devia estar apoiando tudo isso, devia estar ao lado, tomando decisões pensadas no Brasil, ele estava pensando em ser presidente do Brasil e unir todo mundo para que o Brasil, eventualmente, tivesse um presidente dando errado. Isso foi um dos maiores absurdos e ele está pagando o preço de tudo que ele, toda a postura que ele teve com o povo brasileiro. O João Dória, infelizmente, volta agora para a vida pública, eu imagino enfraquecido, porque ele tinha um grande apoio empresarial, eu não sei se ele vai ter mais, e vamos torcer para o Brasil dar certo, que é o que nós queremos. Vilela, é o seguinte, a pergunta que não quer calar. Dória deixou um legado ou ele virou um pária para qualquer partido, tipo, olhou para ele e falou, meu Deus, não quero grudar perto desse homem, não. E aí, ele conseguiu deixar algum legado, alguma marca na história, ou ele virou um pária que ninguém quer saber, ninguém quer encostar nele? Olha, Ricardo, com relação ao João Dória, eu vejo 2 pontos que são importantes aí de destacar. Na linha do que você me perguntou agora, eu vejo que o cenário de hoje, ele é um cenário onde ele tentou se viabilizar candidato a presidente, não conseguiu, está enfraquecido, está saindo da vida pública. Eu não tenho dúvida de que cada eleição é uma fotografia. A fotografia de hoje é uma fotografia onde ele está um pouco enfraquecido, mas eu não tenho dúvida que, eventualmente, daqui 4 anos, daqui 2, daqui 6 anos, ele pode estar num outro momento. Eventualmente, há 4 anos atrás, talvez o Lula não tivesse tão bem quanto está hoje, a população não vai ou esquecer. outro candidato. A população não esquece mais. Eu vejo que política é fotografia, política é momento. Já dizia Ulisses Guimarães que política é igual nuvem, né? Agora, um outro ponto que eu vejo, que eu acho interessante destacar, eu não vejo demérito nenhum do cidadão que exerce a sua vida, a sua atividade na iniciativa privada ou qualquer outro tipo de atividade, que dedica um determinado momento da sua vida a atuar em prol da causa pública, ocupar um cargo público e que depois se retira e vai retomar a sua atividade na iniciativa privada. Amanhã ou depois pode voltar para a seara pública ou pode continuar fazendo o seu trabalho, enfim. Eu vejo que a pessoa não precisa ser um político profissional. A pessoa, o cidadão, e aí, sem entrar nessa questão de se foi bom ou se foi ruim, a pessoa pode dedicar um período da sua vida à causa pública e depois retomar as suas atividades. Eu acho que isso é algo muito bem-vindo ao país e desejo boa sorte aí ao governador João Dória. Olha, nessa mesa aqui eu vi várias vezes o Negão dizer o seguinte, foi a primeira vez que ele viu a polícia prender comerciante e deixar o cara da boca trabalhar sossegado. Na pandemia, o Negão falou que viu isso muitas vezes. E aí, Negão, dá para acreditar que João Dória
se aposentou, pendurou as chuteiras, ou uma vez político, sempre político? Graças a Deus, João Dória já foi tarde. Moca, Vila Prudente, Cambuci, Pari, Centro, Sé, Chácara Clabim, Guaianazes, Cidade Tiradentes, isso são os bairros, Sapopemba. Esses são bairros que vêm pela minha cabeça agora. Isso eu não estou falando da Zona Norte, não estou falando da Zona Sul, que já eu acredito que tenha vivido a mesma realidade. Eu vi, ninguém me contou, eu vi o que foi o estrago da gestão Dória nesses bairros. Eu vi ruas inteiras fechadas, ruas de comércio inteiras fechadas. Eu vi o desespero na cara das pessoas que queriam trabalhar e tinham que trabalhar a meia porta. Para você e de outros estados que não sabem o que é trabalhar meia porta, eu te explico. Imagina você ter um comércio e você ter que fechar o seu comércio, ficar parado na frente do seu comércio, rezando para que apareça um cliente, e aí você abre meia porta, pede para o seu cliente abaixar por essa meia porta, e aí você vende o produto para o seu cliente. E detalhe, na mesma rua, tem um negócio chamado biqueira, que em outros lugares a gente conhece como ponto de venda de drogas. Esse cara não estava recebendo os clientes à meia porta. Muito pelo contrário, esse cara estava com o produto aqui à mão, ó. Você quer comprar maconha? Tá aqui. Você quer comprar cocaína? Tá aqui. Ah, não, eu preciso de fone de ouvido. Não, fone de ouvido não. Tá doido? Fone de ouvido, o pessoal passa o fiscal aí e vai fechar a sua porta. Você consegue imaginar o quanto isso é humilhante para uma pessoa? Tenta se pôr no lugar da pessoa que tem um comércio, que paga imposto caro, certo? Que paga IPTU caro, que paga gasolina cara, que paga tudo caro, que paga uma CLT cara para manter um funcionário, e você tem que explicar para essa pessoa que o cara que está vendendo um pino de cocaína, ele está conseguindo vender mais fácil do que você está conseguindo vender o seu produto. Foi literalmente isso que eu vi aqui em São Paulo. Dá um rolê no Pari, dá um rolê na Moca, olha como que tá a Moca, olha como tá a Moca Baixa, olha como é que tá a região da Luz, olha como é que tá a Cracolândia, que agora, para quem não sabe, para quem tá fora de São Paulo, a Cracolândia não existe mais uma Cracolândia. Agora você tem várias Cracolândias. Você tem Cracolândia na Avenida do Estado, em frente ao Parque Dom Pedro. Você tem Cracolândia na Zaquinache, você tem Cracolândia no Aricanduva, você tem Cracolândia na Cidade Tiradentes, você tem Cracolândia na Sapopemba, você tem Cracolândias espalhadas por toda São Paulo. Esse é o resultado do governo Dória. Eu discordo aqui do Cristiano, porque para mim o Dória acabou. O morador de São Paulo jamais vai esquecer disso. Então, já que você discordou do Vilela, vamos lá. Eu quero saber do Guilherme. Guilherme, o cara foi prefeito de São Paulo, foi governador de São Paulo, né, uma das maiores metrópoles da América Latina. O que fez o cara desistir, Guilherme? Como é que foi? O que aconteceu? Será que ele se precipitou? Como é que você vê essa saída dele? Mas ele desistiu ou desistiram dele? Então, é isso que eu quero saber. Ele não desistiu. É isso que eu quero saber. Dele. A minha avaliação é que ele sentiu que não há espaço nesse momento. Vai um pouco na linha do que disse o Cristiano. A falta de espaço fez com que ele formulasse uma avaliação estratégica que fez com que ele se retirasse nesse instante da vida política, né, voltasse para a vida privada, voltasse para cuidar das suas empresas e aguardasse um outro momento, né, porque eu concordo com o Cristiano, política é muito um momento, é muito a fotografia. E nós sabemos que para fazer política você não precisa exatamente apenas estar na vida pública. É possível auxiliar, é possível colaborar também por meio da sociedade civil organizada. Né? Ele pode em algum outro momento participar de associações, participar de síndico do prédio. Pode participar. Será que ele ganha para síndico do prédio? Associação comunitária do bairro. Pode organizar uma quermesse. Ele pode, por meio da própria LIDE, que ele tem uma influência empresarial, motivar outros movimentos empresariais que venham a pensar a política, que venham pensar propostas para o país. Enfim, ele pode fazer por onde, né, voltar a ter alguma presença pública, mesmo estando na vida privada. O que eu estou querendo dizer é o seguinte: este momento pode ser de uma retirada estratégica para a vida privada, para que ele possa, a partir de um certo distanciamento da cena pública, perceber qual é um outro momento para se inserir novamente, seja no próprio PSDB, seja em algum outro partido político, seja em alguma outra agremiação, para
liderar uma outra forma de vista empresarial, seja algum outro movimento por meio de uma organização não governamental, mas certamente, né, ele deixou claro que não pretende se afastar definitivamente da vida pública. Né? Eu acredito que brevemente, daqui a alguns anos, talvez a gente venha novamente ouvir falar de novo de João Dória. A pior coisa que o João Dória fez e o maior legado negativo que ele vai deixar para São Paulo é o seguinte: o João Dória foi eleito prefeito no primeiro turno, mas não porque ele era um cara super legal, um cara bom, um empresário e não um político, que foi assim como ele se vendeu. Eu sou gestor. Ele foi eleito porque a gente queria expulsar Fernando Haddad, que tinha feito uma gestão horrorosa aqui em São Paulo. Foi o primeiro prefeito que não conseguiu se reeleger. Que não conseguiu se reeleger. Ele fez uma gestão tão ruim que ele perdeu no primeiro turno. Ou seja, não foi João Dória que foi eleito, nós expulsamos Fernando Haddad. Logo depois ele tenta ser governador usando do Bolsonaro como Bolsodória, porque ali como é que se diz? A popularidade dele já estava meia boca. Então ele se aliou ao Bolsonaro. Ele se aliou, ele chupinhou o Bolsonaro como Bolsodória. E sabe o que a pior coisa que ele deixou? Foi o fato de que ele não fez nada sozinho. Todos os deputados estaduais estavam junto com ele. Aqui em São Paulo, o João Dória não era um ditador. Se ele tomava qualquer decisão, significa que os deputados estaduais estavam juntos. Ou seja, ele hoje foi o que deu maior força para o pessoal de esquerda. Hoje o Fernando Haddad aparece em pesquisa graças a João Dória. Entendeu? Hoje, porque Fernando Haddad era uma pessoa... Hoje o Fernando Haddad está até competitivo, certo? Na eleição, graças ao João Dória, porque nós expulsamos ele.